Eu dou boa noite do jeito que eu estou vendo aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. Nós vamos entrar em contato com o Rogério para a gente poder já dar início ao nosso encontro marcado. E, como disse, o nosso programa em debate hoje, vou passar aqui para o nosso amigo Lúcio, participação da Pascom. Lúcio, Marta também nos ajuda bastante, está conosco fazendo esse programa acontecer. Como disse, o nosso tema será saúde, remédios e prevenção. Com certeza não teríamos uma pessoa mais gabaritada para nos falar sobre esse assunto do que a doutora Rogéria. Rogéria, que faz um trabalho tão bonito, além de professora, de mestre na Universidade Federal de Sergipe, ela participou ativamente de uma campanha maciça, agora no início da pandemia, de fabricação de álcool gel e insumos para os hospitais aqui de Aracaju. Então, já antes mesmo dela entrar, já estou parabenizando a Rogéria, nossa paroquiana da nossa comunidade São Mateus. Eu já parabenizo ela e digo que é uma honra poder junto com seus alunos, junto com os professores da Universidade Federal. Ela já vai entrar aqui com a gente. Olá, Rogéria, boa noite. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo. Então, agora no início, já estou aqui antes mesmo de você adentrar, já estava falando então desse trabalho bonito que vocês deram às mãos da universidade, vocês do laboratório, várias equipes se reuniram, e eu estava aqui elogiando já e agradecendo a Deus por ter você na nossa comunidade e por você ter dado esse testemunho. Eu acredito que ainda está trabalhando, não é isso? O laboratório ainda deve estar fazendo. Então, nosso tema hoje, vamos falar sobre saúde, remédio, prevenção, e eu já que você já está, graças a Deus, ao vivo, já entrou com a gente, eu queria então que você já falasse então desse projeto, já que está ativo ainda, e depois já emendasse um pouco na sua biografia. A gente quer conhecer um pouquinho você, Rogéria. Tá bom, então, né? Obrigada pelo convite, não é? Pela confiança, por estar aqui partilhando, não é? Nesse momento, nesse espaço de debate criado, né, em nossa paróquia. Sim, estamos ainda, não é, ativos na universidade, trabalhando na produção de insumos, não é, para asepsia de mãos e superfície. Trabalhamos, não é, praticamente todos os dias da semana no trabalho presencial. É uma equipe de professores, alunos de pós-graduação e alunos de graduação. Né? A Universidade Federal, ela tem feito, não é, uma frente de trabalho muito ampla no enfrentamento, não é, essa pandemia, e o Departamento de Farmácia, que é o departamento que eu sou lotada, o Departamento de Farmácia do campus de São Cristóvão, não é, tem desenvolvido essas ações. Não é? Semana passada, por exemplo, foi finalizada uma etapa bem interessante do mapeamento, não é, dos doentes assintomáticos através dos testes rápidos. Não é? E nós estamos na produção de álcool gel, não é, e outras formas, trabalhando nesse sentido, para atender hospitais, atender asilos, principalmente a população, né, de vulneráveis, né, moradores de rua, feirantes, sempre com o Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, tem entrado com uma parceria, não é, muito forte. A Prefeitura de São Cristóvão, que é o município, né, que a sede da universidade ela está lotada, também tem entrado. A Defensoria Pública também tem estado muito próximo. E, na realidade, é uma grande corrente, não é, uma grande corrente de solidariedade, onde cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua expertise, vem para somar, não é? E aí, assim, falando um pouquinho da minha biografia, não é? Eu sou farmacêutica, né, de graduação,
tenho mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, trabalho, né, com produção de medicamentos e correlatos, não é? E sou professora, né, professora associada do Departamento de Farmácia. Né? Eu tenho como uma das minhas funções dentro do curso capacitar os alunos à produção de insumos farmacêuticos, né? Produção de medicamentos, produção de cosméticos, produção de saneantes, de antissépticos, enfim. Né? Isso termina descrevendo um pouquinho aquilo que eu tenho trabalhado intensamente nesse momento de pandemia. Né? Mas também oriento mestrado e doutorado, e como uma grande necessidade, alguns dos nossos trabalhos que estão em andamento precisaram mudar um pouco, né, de rumo. Sempre trabalhamos com doenças negligenciadas, né, sempre trabalhamos com controle de insetos, né, com controle de viroses, e atualmente a gente está começando também a trabalhar com desenvolvimento de produtos para tratamento da Covid-19. Né? E é bem interessante que aí você usou um termo que essa semana a gente estava numa conversa prévia, né? Eu até chamei a atenção, e daí você falou que era bem interessante a gente trazer essa discussão para esse momento. Né? Um dos questionamentos que tem sido feito pela comunidade de uma forma geral, pela população, a respeito das possibilidades de tratamento da doença, é se existem remédios, né? Remédios adequados para. Aí, primeiramente, a gente vai fazer já uma distinção aqui, não é? Existe uma diferença conceitual entre remédio e medicamento. Não é? Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Não é? Uma boa missa, não é? Com uma participação bem ativa, é um remédio. A Eucaristia é remédio. Não é? Um abraço que a gente não está podendo nesse momento, não é? Ter esse contato físico com as pessoas, um abraço é um remédio. Né? Estamos na época do inverno, né? Tem chovido, não tem feito tanto frio, não é? Mas tem chovido bastante. Então, um prato de sopa quentinho é um remédio. Não é? E o medicamento, e eu tenho uma série de outras substâncias que vão dar forma, não é? Que vão dar forma àquele fármaco. E algumas características, por exemplo, um xarope é doce, não é? No xarope eu posso ter um sabor característico, e esse sabor ele vai estar associado com uma cor, né? Que ele vem de um corante. O comprimido ele é um sólido, né? Normalmente no comprimido eu posso ter amido, posso ter um derivado de celulose. Então, no medicamento eu tenho fármaco e todo um conjunto de substâncias que vão compor o todo, dando forma, não é? Para que a gente possa fazer uso pelas várias vias. Aquilo que pode ser administrado pela via oral, vai pela via oral. Aquilo que pode ser administrado pela via nasal, vai pela nasal. Colírios pela ocular, não é? Os auriculares pelo ouvido, os injetáveis, não é? Através das injeções, enfim. E nesse momento a gente não tem ainda, a gente não tem medicamentos destinados exclusivamente para o tratamento da Covid, que tenham definidas os parâmetros de segurança e eficácia. Não é? A gente, quando trabalha com desenvolvimento de produtos farmacêuticos, a grande busca, não é, obviamente, que além do efeito terapêutico, é a segurança e a eficácia do tratamento nas várias faixas etárias. Rogéria, pegando já essa sua explicação, para deixar bem claro, a gente não quer politizar o assunto, até porque não vai valer nem a pena a gente entrar nessa questão política. Mas nós estamos aqui tendo a oportunidade de levar informação verdadeira, clara, objetiva, e a ciência tem a sua forma de pensar, de avaliar. Ele abriu uma nova seleção, ele deixou em aberto para alguns municípios, estados, a utilização de um medicamento que todos já virou meme, se falar. É uma coisa assim,
já deixou de ser uma coisa séria da área piada. médica, virou piada, virou meme. Então, assim, está dentro desse contexto que você falou. Então, por que é tão perigoso transcrever, não sendo médico, transcrever um medicamento em que e se você, através de artigos, de um conhecimento mais metódico seu, o que você pode falar, então, dessa tal cloroquina que as pessoas tanto falam? Olha só, André, o medicamento, ele pode ser usado tanto para o sentido preventivo, quanto para o sentido curativo, não é? E Certo. sendo um medicamento, ele contém uma substância ativa ou um conjunto de substâncias ativas, né? Mas vamos centrar apenas numa única substância ativa, que é o fármaco. A gente tem escutado muito o pessoal falar, a droga tem efeito, a droga não tem efeito. Normalmente eu não gosto muito de usar esse termo, não. A gente se refere a fármaco no Brasil usando o termo droga, fazendo uma tradução ao pé da letra do inglês, não é? Mas a gente Certo. tem um termo específico para traduzir, então, em vez de chamar droga do drug, eu prefiro usar fármaco, não é? Então, a gente tem os fármacos, eles são compostos químicos que têm estrutura química muito bem definida, não é? E dependendo dessa estrutura química, dependendo da classe química, ele vai desempenhar efeitos terapêuticos, ele vai interagir com o organismo, não é? Existem fármacos mais potentes, existem fármacos menos potentes, e dependendo da via de administração, ou seja, qual a via de entrada, qual a porta de entrada desse fármaco no organismo, ele pode chegar, o 100% que foi administrado, pode chegar na corrente sanguínea, como pode chegar a parte dele. Então, por exemplo, todo medicamento que a gente administra, não é, pela via oral, seja líquido ou seja sólido, esse medicamento, o fármaco que está sendo veiculado nesse medicamento, inevitavelmente vai passar pelo fígado. O fígado é como se fosse a nossa usina, que não para 24 horas por dia. O fígado está lá trabalhando. E quando a gente tem problema no fígado, é caso bem sério, não é? Então, tudo que a gente ingere de medicamento, seja líquido ou seja sólido, passa pelo fígado. E ao passar pelo fígado, sofre um processo de transformação. E nesse processo de transformação, às vezes, parte do fármaco é desativado. Às vezes, parte do fármaco é desativado, vamos falar assim bem a grosso modo, e parte vai para a corrente sanguínea. Quando vai para a corrente sanguínea, aí sim, ele consegue ser distribuído e ele chega no local de ação. Só que, a depender da forma farmacêutica, a depender se é uma suspensão, não é? Tipo leite de magnésio, hidróxido de alumínio, se é uma solução como um xarope, não é? Se é um comprimido, se é uma cápsula, a gente vai ter formas, não é, diferenciadas da liberação, assim como a gente vai ter tempos diferentes. E quando um medicamento ele é desenvolvido para uma doença, é levado em consideração as características daquela doença. Não é? Então, é aí onde está o perigo. É justamente aí onde está o perigo. Alguns apresentam um certo risco. São importantes e são eficazes na terapia para a qual eles foram desenvolvidos. Não exatamente para essa, que nesse momento a gente está precisando, assim, desesperadamente de uma resposta, não é? Mas aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas Rogéria, então, se existem comprometimentos, por que se utiliza? Desenvolver uma nova substância, desenvolver um novo medicamento, leva muito tempo, em torno de 10 a 12 anos. A gente não tem esse tempo. Então, é muito comum, no ambiente científico, no ambiente de pesquisa, tentar buscar respostas com aquilo que a gente tem na mão. Agora, com muito comprometimento e com muita responsabilidade. Tá certo? Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Essa semana, meu esposo chegou em casa e falou assim para mim, Rogéria, o meu conhecido falou que tem um medicamento aí que é muito bom e ele comprou um monte de caixinha. Eu, como a farmacêutica que eu sou, já botei a mão na cabeça, né? Nossa, gente, automedicação. A automedicação não pode.
não é? E daí eu perguntei o nome do medicamento, ele me mostrou a embalagem, é um medicamento conhecido, é um medicamento que foi citado como um dos promissores para o tratamento, é um antiparasitário, muito utilizado também na medicina veterinária, mas tem um detalhe. Os estudos que foram realizados até aqui, coisa muito recente, de março para cá, que foram realizados até aqui com esse fármaco, não foram estudos em humanos, foram estudos in vitro, em célula, sabe? Lá no vidrinho de relógio, na bancada do laboratório. Se encontrou resultados extraordinários? Sim, encontramos resultados extraordinários. Só que a dose daquele fármaco que é necessária para combater o Covid chega a ser de 50 a 100 vezes a dose do produto que é comercializado. Então, tem que haver muito critério ao se prescrever. Tem que haver muito critério ao se divulgar. A gente tem visto as equipes de saúde nos hospitais, não é? Trabalhando intensamente e em linha de frente na zona de risco, não é? Eles são aqueles que estão depois dos pacientes mais vulneráveis. E, obviamente, que quando o prescritor ele tem uma tomada de decisão de prescrever um medicamento que apresentou, né, por uma resposta de um trabalho de pesquisa, uma possível indicação, obviamente que ele não vai fazer isso como um processo preventivo, nem para um paciente que esteja apresentando sintomas leves. Essa tomada de decisão, muito possivelmente, vai acontecer com aquele paciente debilitado. Então, é um risco muito grande veicular certas informações ao ponto da grande população imaginar que vai poder fazer uso desses medicamentos de forma preventiva, ou então, se começar a aparecer sinais de resfriado, por exemplo, eu já vou tomar e vou resolver meu problema, não é? Enquanto que não pode ser dessa forma. O medicamento, ele pode salvar, mas o medicamento mal utilizado, ele pode ser um veneno. Então, a gente sempre precisa ter o aval de um profissional competente, de um profissional que entenda, para que aquela aconteça de maneira muito responsável. Então, assim, é uma dica, né? Uma dica que eu deixo para a população, que a gente está preocupado, a gente está sim preocupado, mas a gente não precisa entrar no desespero. A gente precisa, sim, escutar o que os órgãos sanitários têm falado, o que a Secretaria de Saúde tem falado, o que o Ministério da Saúde tem falado, no sentido de se prevenir, não é? E exercitar um pouquinho a obediência, né? Que talvez seja o calcanhar de Aquiles do ser humano, não é? Exercitar um pouquinho a obediência. Rogéria, a nossa comunidade, nossa população, ela tem aquele costume, tem até um ditado que diz que o que faz o remédio é a dose, no ditado popular, né? Então, assim, o ditado popular. Então, assim, nós somos o povo do chazinho, né? Não, até essa semana veio uma fake news falando sobre o boldo, outros chás, e volta e meia a gente vê aí, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por chás milagreiros, né? Mas a minha pergunta é assim, mesmo sendo algo que as pessoas, não, é natural, então pode tomar, mas se é natural, segundo o que as pessoas dizem, não, pode tomar de uma forma indiscriminada, ou existe perigo também em relação a essas ervas, a esses formatos que as pessoas, geralmente caseiros, fazem nas suas residências? Quais os perigos? Jargão popular de que o que é natural não faz mal, não é? Mas a fitoterapia, não é? Que é justamente aquele tratamento oriundo das plantas medicinais, ela também segue o roteiro da farmacologia alopática, não é? Então, as substâncias que estão naquele chá vão interagir com os receptores no organismo, vão ter uma resposta química e, obviamente,
obviamente que existem algumas plantas que o risco é mínimo, mas existem algumas outras que a gente precisa ter bastante cuidado ao utilizar. E aí você pode perguntar, não é? E como é que a população, não é? Como é que os antigos eles conseguiam identificar? Através das evidências, não é? Nada do que a gente faz hoje na ciência está tão longe daquilo que os nossos ancestrais, que os antigos, eles trazem como conhecimento para a gente. Tanto é que quando a gente estuda as plantas medicinais, uma das nossas vias de pesquisa é a etnofarmacologia, é a etnobotânica. A gente recorre aos populares para escutar, entender o que é que eles estão fazendo, como eles estão usando, para que a gente possa comprovar ou não. E talvez até aprimorar. Eu vivi uma experiência há alguns anos atrás bem interessante. Nós tínhamos um trabalho numa aldeia indígena chamada Cariri-Chocó, que fica em Porto Real do Colégio, né, fronteira com Propriá, Sergipe e Alagoas, e nós íamos lá para a aldeia todo final de semana. E aí, uma coisa bem interessante, uma vozinha índia lá da aldeia, ela me deu uma muda de uma planta aromática, de uma planta cheirosa, não é? Era uma espécie de alecrim. E daí ela falou assim para mim, bem interessante a fala dela, para a gente contextualizar isso que você está falando. Okay. E ela falou assim para mim, Rogéria, quando você for fazer o chá, você não pode colocar a planta para cozinhar. Ou seja, para ferver junto com a água. Se você fizer isso, ela não vai ter efeito. Você vai cortar o efeito da planta, vai cortar o efeito do chá. E, obviamente, que dentro do ritual, não é, daquela comunidade, né, dentro do saber daquela comunidade, ela até falou assim, você vai matar a minha planta aqui. Não é? E aí o leigo pode até, mas o que é isso? Ela estava me dizendo exatamente o seguinte, não é? Aquela planta, ela é cheirosa, ela é aromática, não é? E os aromas são voláteis, não é? Os aromas são voláteis. Se a gente der temperatura a um aroma, ele volatiliza, ele vai embora. Se a gente deixa um vidro de perfume aberto, o ambiente logo, não é? Ele é tomado do cheiro daquele perfume, porque o aroma, ele é leve, então ele se integra com o ambiente. E se eu colocasse a planta para ferver junto com a água, não é? A água em ebulição, o que era que ia acontecer com aqueles aromáticos? Eles iam embora. Então, o que ia ficar lá no chá não ia fazer efeito. Ou seja, eu tenho uma resposta técnica, né, para aquilo que aquela vozinha lá da aldeia, os anos de vida dela, do que ela experimentou, do que ela evidenciou, do que ela teve a oportunidade de ver como resposta, não é? Então, assim, tudo que é natural não faz mal, não é bem assim. A gente tem que ter também um conhecimento prévio, não é, a respeito daquela planta que a gente está utilizando. E, com certeza, os antigos, as pessoas que têm o dom do conhecimento, não é, os leigos que têm o dom do conhecimento, a respeito, não é, dos vegetais, a respeito dos produtos naturais, com certeza, aquilo que a gente pode até classificar como intuição para eles, tem um fundo de evidências daquilo que eles experimentaram e daquilo que foi passado na tradição. A tradição é muito importante. Muito bem. Então esse é o nosso encontro, o nosso programa Parou Aqui Debate, programa de todas as sextas-feiras, às 20 horas. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão aqui junto com a gente. E que se quiser fazer a sua pergunta também, pode mandar aqui pelo nosso chat, pelos nossos comentários, que a gente transmite a pergunta aqui para a nossa entrevistada catequista. Ela falou inicialmente da biografia dela, mas uma das coisas mais importantes ela não falou. Rogéria, na terça-feira eu quero deixar aqui para o convite marcado para todos também das nossas redes sociais, lembrando que a gente está transmitindo simultaneamente para o Facebook também e para o YouTube. Na terça-feira a gente vai ter um novo encontro marcado, um novo programa com o Padre Henrique, que é a Igreja Missionária. Então, às 20 horas da terça-feira.
Rogéria, vamos falar um pouquinho dessa realidade de isolamento social que a gente tanto ouve falar. Já está muito claro que o poder de contaminação desse vírus é algo assim muito forte. Eu não sei nem a linguagem correta para tratar sobre isso, mas sobre o isolamento, sobre. Então, só para Isso. concluir o que eu estava dizendo aqui, aproveitando o momento da falha, para falar dos nossos Uhum. projetos, o projeto Família Solidária, graças a Deus está dando muito certo, o programa Família em Oração, todas às 18 horas estamos com o texto sendo rezado junto com as famílias na paróquia. O nosso encontro de sexta-feira é esse que a gente está fazendo agora, e do Padre Henrique na terça-feira. Então, o isolamento social, Rogério, retomando a nossa conversa, Uhum. sobre o seu conhecimento, já que você tá dentro da área de saúde, as pessoas falam que esse isolamento social, será se ele funciona, se ele não funciona, será se é uma forma de adiar o que dentro da popularidade eles chamam de imunização de rebanho? Esse é um tema popular. Não sei se é o tema que Aham. vocês utilizam, né? Mas algumas pessoas dizem, não, a gente está vivendo essa realidade muito contraditória, né, da mídia no geral. O que é o isolamento social? Essa arma funciona de fato? André, o isolamento social ele é extremamente necessário. Ele é extremamente necessário por conta da característica de infecção do vírus. Né? O coronavírus, o novo coronavírus, ele, digamos assim, é o mais novo membro de uma família, não é? De uma família de vírus. Sendo mais novo, nós não conhecemos muito as características dele. Agora, com certeza, ele traz de diferente das outras cepas, não é? De corona, responsáveis pela SARS, que aconteceu mais ou menos por volta de 2002, 2003, a epidemia da SARS, a epidemia da MERS, que foi mais ou menos em 2013, por aí. Assim, o que ele traz de diferente é a facilidade com que ele se transmite. Ele é menos agressivo, ele é menos letal, melhor dizendo, mas ele tem uma velocidade de transmissão muito grande. E ele traz uma característica bem interessante também, que aí faz com que a gente tenha essa necessidade de se recolher. O infectado, ele pode ser assintomático. Então, eu posso estar infectada, eu posso não apresentar sintomas e estar circulando. E estando circulando, eu estou sendo um possível vetor. Eu estou transmitindo o vírus para outras pessoas, da comunidade em geral e dentro da minha própria casa. Esse é o grande problema, é que esse vírus, ele traz um perfil de infecção assintomática. A letalidade dele é mais baixa do que os demais, é mais baixa do que o sarampo, é mais baixa que a varíola. Agora, o que acontece? Quando há necessidade de internação nos casos graves, existe uma grande necessidade de um grande suporte. O suporte de tratamento precisa ser muito grande, inclusive naquilo que diz respeito à utilização dos respiradores. Né? Porque a infecção causada é uma infecção respiratória, das vias respiratórias. Já se tem verificado algumas outras situações, mas o foco da infecção é nas vias respiratórias. Então, nos casos mais graves, é necessário um grande suporte, uma grande estrutura hospitalar. E aí onde está o problema? Nós não temos, assim como quando a gente observa para os outros países, a China, a Itália, os Estados Unidos, a gente percebe que o sistema de saúde mundial, ele não está preparado para receber, não é, uma quantidade de doentes oriundas de uma situação como essa. Na realidade, a gente nunca vai estar preparado para viver uma pandemia, não é isso? Existem os surtos, existem as epidemias. 1918, gripe espanhola, final da Primeira Guerra Mundial, se disseminou a abrangência. E das experiências que a gente observa ao longo dos estudos e ao longo da história, é muito importante a gente ter esse olhar
para a história, eu gosto muito da ciência da história, porque entendendo o que a gente viveu, a gente consegue, não é, viver bem o presente, consegue contextualizar o presente, e com as experiências do passado, a gente consegue também melhorar muitas coisas, não é? Então, por conta desse vírus, ele ter essa característica de disseminação muito rápida, pessoas portadoras assintomáticas e essa grande necessidade de um aporte, não é, hospitalar, de muitos equipamentos, de um contingente de profissionais muito grande, e nós não tendo, né, as condições de oferecer esse aporte de tratamento para um grande número de pessoas que venham a adoecer, então é necessário que nós tenhamos que viver, sim, esse período de isolamento. Agora, a pergunta pode ser a seguinte, mas enquanto a gente está no isolamento, o que é que está sendo feito? Bom, enquanto nós estamos em isolamento, não é? Os órgãos sanitários, as secretarias de saúde, o próprio Ministério da Saúde, eles precisam estar correndo contra o tempo para criar condições, porque inevitavelmente todos vamos ter contato com o vírus. Se vamos desenvolver a doença é outra história, mas nós vamos ter contato com o vírus. Então, postergar, não é, essa contaminação de rebanho é importante para que, quando a gente venha a ter um número muito grande de pessoas infectadas e desenvolvendo a doença, a gente tenha como oferecer tratamento. Eu não sei se você acompanhou, mas a situação do Equador foi extremamente complicada, não é? Corpos nas calçadas, as pessoas com seus mortos dentro de casa, esperando as autoridades virem recolher uma semana, 8, 10 dias, não é? Isso por conta de uma falta de estrutura. Então, nós não temos hoje essa estrutura. Então, hospitais de campanha sendo providenciados, esses leitos sendo providenciados, e as pessoas, ao passo que tudo isso vai acontecendo, tomando consciência, não é? Tomando consciência. E uma coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, que vivendo uma situação como essa que nós estamos vivendo, todos saem perdendo. Quem não pode sair perdendo é a vida. Todos saímos perdendo. Então, a gente vai ter problemas com a economia? Vamos ter problemas com a economia. Isso não tenha dúvida. O mundo inteiro está tendo problemas com a economia. Tivemos uma grande recessão, 2008, 2010, por aí assim, que o Brasil nem sentiu tanto naquela época, não é? E os grandes estudiosos de economia, eles achavam que aquela teria sido a grande recessão do século, mas obviamente que estamos passando pela grande recessão econômica do século, não é? E que nós temos que ter sobriedade Isso. Para passar por esse momento. Rogéria, eu vendo a sua colocação científica e até humanitária, foi a minha visão do que você falou sobre o isolamento, a questão científica e a questão humanitária também. Mas existe um contexto de moral religiosa. Nós estamos aqui numa plataforma cristã. O Catecismo da Igreja Católica deixa muito claro o valor da vida humana. É um valor que não se negocia de forma alguma. Então, ou seja, dentro da nossa moral cristã católica, o isolamento é um recado para os jovens, principalmente, que a gente vê muito, já que as estatísticas dizem que muito pouco deles são acometidos pela doença, eles vivem meio que deitado eternamente em berço esplêndido, passeando, brincando, bebendo, a utilização, não sei se você vê nos meios, estava vendo a dosagem de quantidade de álcool cresceu nesse período de álcool, muito. Então, muito disso são jovens que estão aí curtindo, fazendo festas e etc e tal. Para você, jovem cristão, e para você, cristão, que crê na moral católica, o isolamento social é uma questão de profunda seriedade e pecado mortal. É um pecado mortal. Isso, porque é a preservação da vida, e isso está logo no início
não só a questão bíblica, mas do nosso catecismo, que é a nossa base, da nossa tradição católica, o catecismo da nossa igreja. Então, só para deixar essa questão clara, a questão da nossa moral cristã católica, não podia deixar passar. Muito bem pontuado. Vamos falar Muito bem pontuado. Obrigado. Vamos falar um pouquinho, porque assim, até brincando um pouco agora, até na oração de casa, todas as vezes que a gente pede para o meu filho menorzinho, você conhece o Gustavo, Gustavo, ofereça aí o terço. Ele diz assim, para que encontre logo a vacina, né? As crianças, tá todo mundo rezando por isso. Mas como é esse contexto? Como é que se chega a uma vacina? E por que existe essa demora científica desse método que é tão pragmático? Nos fala um pouquinho, de uma forma bem rápida, numa linguagem bem fácil, o que é a vacina e como se chega até ela? E se você sabe já de alguma novidade em relação a isso? A vacina, ela é o vírus atenuado, né? É um produto de biotecnologia, por isso que é muito difícil, porque você está mexendo com algo, não é, que tem vida, não é? Então você está mexendo com o vírus, só que o vírus atenuado. Como ainda não se conhece totalmente as características desse vírus, então é preciso ainda entender, não é, os seus mecanismos, o seu metabolismo, para que assim se chegue numa resposta de forma que seja possível injetar, não é, o material da vacina, de forma que eu venha, sim, a provocar o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. O sistema imunológico, sendo provocado, ele vai responder. Como é que ele responde? Ele responde com o sistema de proteção. Então, ele vai produzir anticorpos, e esses anticorpos, eles são responsáveis com o vírus atenuado, ou então com partes desse vírus, de forma que o sistema imunológico reconheça, produza anticorpos e assim a gente consiga ficar imunizado. É assim que funciona. Não é? Então, como a gente ainda está nesse processo de conhecer o vírus em todos os seus aspectos, e é um processo, de certa forma, até lento. Na atualidade, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Existe uma estimativa que até o final do ano, no mais tardar até o início de 2021, a gente já tenha essa vacina. Já existem muitos grupos... É inédito isso no mundo em relação... Porque existe um método científico, ele é demorado, né? Sim. Naturalmente, né? Então, é uma quebra de paradigma em relação ao que está acontecendo, Rogério? Exatamente. Então, é uma corrida muito grande para que, num tempo muito curto, a gente tenha algo que possa ser oferecido para resguardar a população mundial dos efeitos do vírus. Então, essa corrida, ela tá muito grande. E provavelmente a gente vai conseguir chegar numa resposta, provavelmente a gente chega numa vacina num tempo muito curto. A gente tem escutado muitas notícias, não é? Essa semana saiu uma notícia que uma grande farmacêutica multinacional, juntamente com o governo norte-americano, eles já estavam numa fase bem avançada de experimentação, não é? de um protótipo de vacina, já aplicando em humanos. Não é? Existe um protocolo, né? E esse protocolo ele segue etapas, ele segue uma estatística, porque essa resposta ela tem que ser estatisticamente favorável para que a gente consiga ter resposta num grande número de pessoas, não é? Até que a gente venha chegar com esse produto na ponta. E o que é que eu digo na ponta? Na ponta é quando a gente está lá na clínica, no posto de saúde, já tomando a vacina. Então, assim, como a necessidade é muito grande, o empenho científico tem sido muito grande. Então, provavelmente, a gente vai ter uma resposta num tempo mais rápido do que aquele que é normalmente de costume para esse tipo de desenvolvimento. Louvado seja Deus, vamos rezar então. Rezar para que aconteça o mais rápido possível. A ciência também é um dos dons do Espírito Santo, né? Com certeza, então, com toda certeza. Não é verdade? Com toda certeza. Então, sobre os cuidados, né? A ciência sociais, tantos
tantos são os mecanismos que estão sendo utilizados para combater, para fazer com que a gente passe por essa situação cada vez mais rápido possível, mas individualmente tem os cuidados que se falam aí o tempo todo. Mas uma pergunta dentro desses cuidados é com relação por exemplo, a lavagem das mãos, porque eu percebo que existe aí sim a palavra histeria vai entrar. Eu falei aí sim porque eu ouvi uma fake em relação à questão da histeria que não tinha nada a ver. Não é assim, tem muita gente que dentro de casa ela não sai, ela tá isolada, mas mesmo dentro de casa já está praticamente com a segunda pele exposta de tanto lavar as mãos. Não é assim, é necessário mesmo dentro de casa que a gente tenha esse cuidado de estar lavando as mãos o tempo todo, e a utilização da máscara, juntando essas duas realidades que eu acho que é aqui as mais faladas e as mais citadas. Nos fale um pouquinho sobre esses cuidados. Olha, se eu estou dentro de casa e eu não estou infectada, eu não preciso usar a máscara, não é? Se eu estou dentro de casa e se eu mantenho a limpeza da minha casa, se eu mantenho a asepsia da minha casa, eu também não tenho que ter essa preocupação. Embora aqui a ferramenta da higiene é algo tão básico e é algo que tem que estar incorporado na nossa vida. Se eu vou ao banheiro, eu tenho que lavar as mãos. Eu preciso tomar banho durante o dia, vários banhos. Se eu me alimentei, eu preciso escovar os dentes. Dependendo daquilo que eu estou manuseando, eu preciso sim fazer a asepsia das mãos, independente dessa situação que a gente está vivenciando. O mais adequado é que dentro de casa a gente tenha plena consciência de que a gente tem mantido a casa limpa. Então, por exemplo, eu moro em casa. Eu inutilizei a porta da frente da minha casa. A gente só entra pela porta da cozinha. E na porta da cozinha eu tenho um reservatório com hipoclorito, água sanitária, onde a gente, obviamente, que tem evitado esse movimento, rua, casa, rua. Embora que eu tenha saído para trabalhar, Jorge tem saído para trabalhar, os meninos que estão definitivamente confinados, não é? E esse movimento que a gente tem de sair, de ir para a rua, quando a gente chega, a gente tem, claro, todo o cuidado. Cuidado com a limpeza do piso, cuidado com a limpeza das superfícies, não é? Cuidado com a limpeza de uma forma geral. Lavar as mãos excessivamente, já entrando num sistema de paranoia, não é necessário. Mas a gente tem que ter o cuidado com a limpeza. E isso é algo que já tem que estar incorporado no nosso modo de vida. A gente tem que sim ter esses cuidados. E não só em lavar as mãos. Por exemplo, você foi no mercadinho, você comprou alguns gêneros alimentícios. Quando chegar em casa, eu particularmente eu não tinha esse hábito de pegar o pacote de feijão e lavar antes de guardar. Tanto é que a gente tem evitado comprar mantimentos em quantidade, até mesmo não precisa, não há necessidade disso. Mas por quê? Porque à medida que vai chegando em casa, a gente vai fazendo asepsia nesse material, não é? E o cuidado com a chegada, o cuidado com a entrada, Mas lavar as mãos como na rotina normal. Agora, se eu estou na rua, se eu estou tendo contato com outras pessoas, eu não sei do outro, eu não sei da realidade do outro, aí sim eu tenho uma necessidade maior. Na verdade, Rogéria, essa situação expôs para a gente, em relação da nossa rotina, que de fato nós não tínhamos o que eles chamam de etiqueta respiratória, por exemplo. É muito normal, assim, ninguém achava até pouco tempo que um espirro de qualquer forma, próximo a alguma pessoa dentro de um veículo com os vidros fechados, era algo que a nossa etiqueta particular, ninguém achava estranho isso. Mas hoje
é o que a gente espera, que quando tudo isso passe, a gente permaneça com alguns desses hábitos Com alguns de higiene hábitos, exatamente. tão importantes, né? A gente vê que, por exemplo, a China que já passou por vários momentos de epidemias, essa questão de usar máscara para eles é muito comum. Até uma gripe normal, uma gripe comum que se tem, eles utilizam máscara. Então, quiçá, como diz o termo bíblico, oxalá, espero que, né? Espero que a gente permaneça com esses hábitos. Antes das considerações finais, eu queria mandar um abraço aqui para os amigos, para os irmãos que falaram com a gente aqui, ao Marcos, a Judite, o Roberto, a Maria de Farma, né? Acho que, como eu disse, é o termo técnico aqui do Instagram, a Júlia, a Camila, o seu tchauzinho, muito obrigado. Lembrando que o nosso programa é todas as sextas-feiras, às 20 horas, e na próxima terça-feira nós vamos ter um programa inédito com o Padre Henrique. Com certeza vai ser um momento muito rico de aprendizado para todos nós. O Padre Henrique, que na semana passada esteve aqui conosco e que deixou assim o coração junto com a gente, deixou muito claro a sua preocupação com o tema catequese, que é um tema também que você trabalha, que você faz com tanto amor, com tanto carinho. Então, missão, igreja missionária é o tema do encontro que nós vamos ter com o padre todas as terças-feiras. É muito importante. Eu vi essa semana, Rogério, a Arquidiocese lançou uma nota falando da importância da pastoral, da PASCOM, da pastoral de comunicação das igrejas, nesse momento que a gente está vivenciando, e eu me sinto muito feliz de saber que nós estamos dentro desse contexto, porque levar não só uma informação, mas levar a evangelização. Catequese, a palavra dentro do seu contexto etimológico, é fazer ecoar. Isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Catequese. Fazer ecoar o quê? O Cristo. Tudo e qualquer coisa que é feita é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nada aqui é aleatório, nada aqui é como disse o próprio João Batista. É necessário que ele cresça, mas que a gente desapareça. Essa é a intenção catequética também dos nossos encontros. Estamos aí com o projeto Família em Oração. Todos aqueles que se interessarem e quiserem participar, deixam nos comentários o telefone, entre em contato com a Pastoral da Comunicação. Temos o projeto Família Solidária. Se você ainda não participa também, entre em contato com a Secretaria Paroquial para que você possa nos ajudar nesse projeto de ação solidária junto às famílias nesse momento tão importante. Rogério, muito obrigado desde já. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, a sua visão, né? Dentro da academia científica, dentro da faculdade, lidando com os jovens, na igreja, lidando com as crianças, a sua visão de cientista, de profissional e a sua visão cristã. Juntando esses dois aspectos, qual é a sua mensagem para todos nós, principalmente no momento desse que a gente está vivenciando essa pandemia? Esse momento é um momento único, não é, das nossas vidas. Eu acho muito difícil uma pessoa, não é, passar em vida, não é, por dois momentos tão delicados, não é, quanto esse que nós estamos vivendo. É um momento em que a gente precisa parar, não é? É um momento em que a gente precisa se recolher. É um momento em que vem muitas angústias, vem muitos medos, mas também é um momento em que tem nos levado a estarmos mais próximos dos nossos, não é? Às vezes, sim, as famílias dentro de casa, todo mundo tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo, não é? É um momento que tem nos colocado frente a frente com os nossos, talvez de uma forma que nós nunca tenhamos estado. Eu vejo como um momento de rever, não é? Rever conceitos, é um momento de introspecção, de você olhar para a sua vida, a sua relação consigo, a sua relação com o outro, né? Principalmente a relação com o outro. Não é? A campanha da fraternidade do ano passado
me deixou como frase, né, muito marcante, é a seguinte: esse pobre que sofre me pertence, esse homem que sofre me pertence, não é? Então, assim, a gente tem o costume de olhar muito para os nossos que estão próximos, mas os outros, né, aqueles que não são tão próximos, também ter esse olhar. É um momento de conversão, é um momento de conversão, conversão religiosa, né, para aqueles que acreditam e que querem mergulhar, mas é um momento de conversão de vida, né, um momento de conversão de vida. E, com certeza, depois que a gente passar por esse, não é, por esse período, um longo período, vivemos a quaresma recentemente, não é, André? Vivemos a quaresma Verdade. recentemente. E a quaresma, ela é um momento de retiro, ela é um momento em que a gente busca o silêncio. E eu tenho encarado muito dessa forma. Nós estamos em retiro, não é? Nós estamos buscando vivenciar esse silêncio, escutar mais o outro, escutar talvez até de uma forma mais clara a voz do Cristo, não é? Ecoando dentro dos nossos corações. Então é um momento de transformação, não é? Não adianta deixar a angústia tomar conta, não adianta deixar o desespero tomar conta, porque Deus não dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar, não é? Então é um momento de parar, pensar e refletir naquilo que a gente acredita, nos nossos valores, rever os nossos valores, olhar melhor para os nossos em todos os aspectos, os de perto, os de longe, e traçar metas para quando tudo isso passar. Eu tenho traçado as minhas metas, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso modificar, aquilo que eu preciso melhorar, né? Então a Isso que gente faço nova todas as coisas, né? estamos tendo uma oportunidade, né? Estamos tendo uma oportunidade, aproveitando esse momento, que é um momento que eu não quero, é um momento que você não quer, que o mundo não quer, mas nós estamos nele. Então, Amém. se nós Amém, estamos Rogério. nele, temos que aproveitar, temos que encontrar as oportunidades. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você, Rogéria, que eu, como vivencio também o âmbito acadêmico e é um âmbito de muita descrença, só em ter você como uma pessoa tão graduada na ciência e dando esse testemunho não só como peregrina, não só como participante da comunidade, mas efetiva, é um testemunho muito forte. Eu queria aqui, em nome da Paróquia São Mateus e do Padre Henrique, dizer da nossa alegria, do nosso orgulho de ter Amém. você junto a gente. Reze comigo uma Ave Maria para a gente Amém. encerrar então esse momento. Ave Maria, Ave cheia de Maria,